magia, e logo Judy se torna capaz de conjurar feitiços sem recitar palavras. Rudeus a considera mais como sua discípula do que uma escrava. Ele também comenta sobre como algumas escravas são marcadas para evitar fugas, mas não foi o caso de Judy. No entanto, nem tudo é perfeito, pois um dia Zanoba mostra a Judy uma figura de Rugerge que seu mestre fez, e Rudeus diz que já fez coisas melhores. Rudeus pergunta sobre o que aconteceu com a estatueta de Roxy. Zanoba tenta mentir para se esquivar da pergunta, mas Rudeus percebe a mentira. Então Zanoba, tremendo de medo, pega uma caixa e ao abri-la, Rudeus vê a estatueta em pedaços. Isso o deixa irritado e ele começa a dizer que Roxy é tudo para ele, e se por acaso Zanoba quer ser seu inimigo. Zanoba menciona que Inia e Pucena o desafiaram, e cada um apostou algo que eles valorizavam muito, e ele apostou a figura de Roxy. Enquanto chora, ele pede desculpas a Rudeus, dizendo que sente muito, e Judy chega para consolá-lo. Rudeus pensa que se soubesse desde o início, não teria sido tão gentil com elas. No entanto, ele afirma que deseja vingança. Enquanto as garotas estão andando pelo pátio, encontram Rudeus e Zanoba. Rudeus percebe que uma das garotas tem um temperamento muito explosivo e começa a provocá-la, deixando a garota irritada, e ela avança para atacar. Enquanto Zanoba cuida de Pucena, Rudeus imobiliza Inia e derrota as duas garotas facilmente. As capturando, ele as leva para seu quarto e se pergunta por onde começar a torturá-las. Ele aproveita essa situação para resolver dois problemas de uma vez: vingança e seu dilema pessoal. Ele decide começar torturando uma das garotas, mas ela não demonstra nenhuma reação. Então ele planeja interrogá-las, mas elas começam a se culpar mutuamente. No entanto, Rudeus fica cansado disso e diz que elas pagarão por destruir algo sagrado, que é a figura da deusa de sua nova religião, Roxy. Ele revela a calcinha de Roxy como se fosse uma relíquia, deixando-as envergonhadas. As garotas não demonstram medo até verem Zanoba e Judy tremendo de medo. Isso as faz perceber o quão errada foi o que fizeram. Inia diz que se ele tentar algo estranho com elas, ele enfrentará a fúria de seu pai e avô. Rudeus diz que é verdade que seu pai o trancou nu em uma prisão por crime que não cometeu, sem dar-lhe a chance de provar o contrário. Então ele menciona que seria uma boa opção fazer o mesmo com elas. As garotas então concordam em fazer tudo que Rudeus pedir. Na manhã seguinte, Rudeus conta a Fitz toda essa história. No entanto, ele entende um pouco errado, pois a partir das palavras de Rudeus, parece que as garotas foram sequestradas e estão procurando maneiras de torturá-las. Rudeus pede a Fitz ajuda para encontrar um castigo com duas opções: uma que seja uma lição para tudo que fizeram e outra que não seja tão ruim a ponto de buscar vingança. Fitz pensa e sugere algo. Quando eles retornam para o quarto, está fedendo e as garotas estão famintas e presas. Rudeus as liberta e permite que elas se limpem. Fitz então tira uma tinta mágica e pinta o rosto delas, avisando que se tentarem remover a tinta ou causarem problemas, ele usará uma magia para tornar a tinta permanente. As garotas aceitam o destino e se preparam para sair, mas antes perguntam a Rudeus se podem chamá-lo de chefe. Elas saem e Rudeus pergunta sobre a tatuagem, mas Fitz diz que inventou tudo isso. Fitz pergunta sobre o altar que ele tem. Rudeus explica que é uma relíquia de sua fé. Fitz tenta abrir a caixa, no entanto, Rudeus o impede a tempo e diz que ele pode olhar qualquer outra coisa à vontade. Hoje em dia tem tanto guru falando de investimento que parece impossível decidir onde investir. Mas há mais de 20 anos foi a... Salve, salve! Aqui é o Diego e hoje vamos conferir a história de uma protagonista que acaba renascendo em outro mundo como uma aranha. Estamos falando do anime Komuda Suga Nanika. E se você está vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, otaku, já dei aquele Rasengan nervoso no botão de se inscrever para ficar por dentro de todos os vídeos novos no canal. Sem mais demoras, vamos pro anime! Em uma escola no Japão, uma enorme explosão de repente destrói tudo. Uma das meninas que estava lá no momento acorda em uma caverna escura e descobre que ela não é mais uma garota do ensino médio, mas sim uma pequena aranha chamada Kumuko. Ela rapidamente percebe que foi reencarnada em outro mundo. No início, ela se recusa a aceitar que se tornou uma aranha, mas conclui que ela tem que aprender a viver com isso. Ela se esforça para escapar do ninho de aranhas, mas é confrontada por uma aranha gigantesca, que acaba sendo sua própria mãe. No entanto, quando ela vê que sua mãe está devorando seus filhotes, Kumuko foge dela a toda velocidade. Enquanto pensa em maneiras de obter mais informações
informações sobre o local que está, ela ouve uma voz dizendo que tem 100 pontos de habilidade e que pode usar para ganhar o poder de avaliação. Kumiko fica confusa no início, mas rapidamente fica excitada e escolhe essa habilidade, esperando que seja útil e apelona como nas histórias que se passam em outro mundo. Mas ela acaba por estar completamente errada, uma vez que essa habilidade é de nível 1 e só lhe dá informações básicas e inúteis sobre os objetos ao seu redor. Ela exclama que era uma jogadora em sua vida passada e fica excitada novamente, decidindo tentar ganhar mais pontos de experiência. Enquanto se pergunta o que ela pode comer, ela percebe que está cercada de monstros mais fortes do que ela e desiste da caçada. Ela percebe que é capaz de produzir teias e faz um lar com isso. Já que ela não saía muito quando era humana, ela se sente bem em estar sozinha. Sentindo que ela poderia entrar em colapso de fome depois de trabalhar tão duro, ela desesperadamente come um cadáver de aranha, já que ela viu as outras aranhas fazendo o mesmo antes. Mesmo que a carne seja nojenta, ela ainda se esforça a comê-la. Se sentindo satisfeita, ela de repente ouve uma voz novamente, que diz a ela que comendo um de seus irmãos aranhas, ela ganhou o título de comedora de parentes. Com esse título, ela adquire as habilidades de tabu e magia herege, mas não consegue descobrir como usá-las. Naquele momento, ela sente que algo finalmente ficou preso em sua teia e acaba por ser um sapo azul. Mas uma vez que ela se aproxima dele, ele começa a cuspir veneno e acerta um dos olhos de Kumiko, o que dói bastante, mas também lhe concede a habilidade de resistência ácida. Ficando com raiva, ela decide comer o sapo e ela começa a lutar contra ele. Esquivando-se dos ataques do sapo, ela consegue pular sobre ele, matando-o com suas presas venenosas. Enquanto ela comemora sua vitória, em outro lugar, um banquete luxuoso. A professora da sala diz que até agora conseguiu reunir 11 alunos que foram reencarnados. Na caverna, Kumiko se esforça para comer a carne nojenta do sapo, a fim de sobreviver, aumentando sua resistência ácida para o nível 2. Ela se lembra de como as meninas de sua classe costumavam intimidá-la na sua vida passada. No dia seguinte, na academia de magia, Shun fala com Natsumi. Ambos são príncipes, mas Natsumi é o primeiro na fila para herdar o trono de seu reino, enquanto Shun é apenas o quarto. Shun diz que quer se tornar forte como seu irmão mais velho Julius, que é o herói deste mundo. Natsumi conta que ele compartilha o mesmo sonho de se tornar o mais forte. Depois que ele se despede, Mirai se abre para Shun e diz a ele que reencarnar como uma criatura é um tipo de punição, por ela ter intimidado alguém chamado Wakaba no passado. Quando Oka aparece, Mirai pergunta se ela já encontrou o Wakaba, mas Oka diz que ela ainda não sabe onde ela está. Na caverna, Kumiko continua pegando sapos e comendo-os, e eventualmente aumentando suas presas venenosas para o nível 2. De repente, sua pele começa a rachar, e ela se recupera de todas as suas feridas ácidas de antes. Ela é informada pela voz que alcançou o nível 2, e que todas as suas habilidades aumentaram. Sentindo que algo foi pego em sua teia novamente, ela fica surpresa ao ver que é uma pessoa desta vez. A fim de se libertar, o humano incendeia a teia, e escapa queimando a casa de Kumiko, mas ele deixa cair um grande ovo no chão. Percebendo que ela precisa fazer um novo abrigo, Kumiko faz o seu melhor e constrói uma casa muito maior e mais resistente. Fora de sua casa, ela decide comer o ovo que o humano deixou para trás. No entanto, acaba por ser incrivelmente difícil de quebrar, mas sua habilidade de avaliação aumenta para o nível 2. Ela usa no ovo e descobre que é um ovo de dragão terrestre. Naquele momento, um grupo de humanos chega queimando sua casa de teia novamente. Fugindo do inferno flamejante, Kumiko consegue escapar, mas está frustrada com o quão fraca ela é. Ela se lembra de como ela era triste e patética enquanto era humana, e decide se tornar mais forte nessa nova vida, para que ela possa se orgulhar de si mesma. A fim de obter mais experiência de combate, ela passa os próximos dias lutando contra monstros, dessa forma alcançando o nível 7. Um dia ela vai até a parte mais profunda das cavernas, mas é atacada por um enxame de insetos, e desesperadamente foge. Tendo conseguido escapar, ela adormece, mas logo é acordada por ruídos estranhos. De repente, uma cobra poderosa a ataca. Então ela decide testar os resultados de seu treinamento contra ela. Se esquivando dos ataques da cobra, ela consegue fechar sua boca com teias. A cobra a atinge com sua cauda poderosa, mas Kumiko não desiste e salta sobre ela, mordendo seu pescoço desesperadamente, até que ela morra. Tendo abatido a cobra, Kumiko alcança o nível 10, e a voz lhe diz que ela tem a escolha
de evoluir para uma pequena Taratecto ou para uma Taratecto caçula. Decidindo que ela não quer perder sua velocidade, ela escolhe se tornar uma pequena Taratecto. De repente, ela começa a perder a consciência e desmaia. Mais tarde, ela acorda e não percebe nada de diferente na sua aparência. No entanto, ela voltou ao nível 1 novamente. Ela percebe que agora tem que comer muito mais do que antes para recuperar sua estamina. Em busca de mais presas, ela continua explorando a caverna. Com seus pontos de habilidade recém-adquiridos, ela obtém um controle de teia que faz com que suas teias de tiro sejam mais rápidas e a detecção que lhe permite detectar inimigos. Abatendo ainda mais monstros, ela alcança o nível 2. Tendo aumentado o nível da sua habilidade de avaliação, ela pode finalmente ver seus status e percebe que sua velocidade é incrivelmente alta. Enquanto estava empolgada, de repente é emboscada por um grupo de cavaleiros. Vendo que eles são todos superiores ao nível 20, ela decide fugir o mais rápido que puder. Enquanto está correndo, acaba se distraindo com os monstros e cai de um penhasco. Na academia, os alunos se reúnem na floresta para o treinamento de combate. Os alunos pegam as varinhas mágicas e praticam magia da água acertando os alvos. Shun, Karnatia e Natsumi acabam sendo muito habilidosos, enquanto Yuka tenta o máximo que pode para subir de nível, mas acaba fracassando. De repente, uma forte rajada de vento começa a soprar e o professor é nocauteado. Então um enorme dragão terrestre aparece e Natsumi vê isso como uma oportunidade de mostrar sua força. No entanto, seus feitiços de fogo não funcionam contra o dragão e Natsumi é facilmente derrubado. Pensando em seu irmão Julius, Shun tem a coragem de lutar e tira sua espada. Karnatia, Yuka e Sui se juntam a ele. Os quatro correm em direção ao dragão. Natsumi se levanta e se junta à luta, disparando feitiços de forma imprudente e fazendo o campo de batalha se tornar completamente caótico. De repente, Mirai aparece e morde o pescoço do dragão, o distraindo, para que Shun então salte no ar e corte a cabeça do dragão. Ele acaba levando todo o crédito e todos ficam impressionados com Shun, o que deixa Natsumi com raiva e ciúmes. Mirai começa a agir estranhamente e Shun percebe que ela tem o título de comedor de parentes. Acontece que o dragão terrestre era um dos pais dela. Na caverna, Kumiko é atacada por abelhas no ar. Pousando no fundo do abismo, ela vê 3 cobras que começam a lutar contra as abelhas. Enquanto ela está tentando fugir, um enorme dragão terrestre de nível 37 chamado Araba aparece e facilmente derrota tanto as abelhas quanto as cobras. Paralisada de medo, Kumiko está preparada para morrer, mas Araba simplesmente vai embora. Ativando sua habilidade furtiva, ela decide se esconder da melhor maneira possível, mas fica desapontada consigo mesma por fugir novamente. Explorando as cavernas, ela usa sua habilidade de avaliação para descobrir que ela está no nível mais baixo do grande labirinto de Elroy, onde os monstros são mais poderosos. Se esgueirando pela caverna, ela ainda não consegue encontrar nenhuma presa e sua estamina está quase esgotada. Desesperadamente, à procura de algo para comer, ela encontra dinossauros azuis, que são significativamente mais fracos do que a maioria dos monstros. Ela decide atacá-los, capturando-os em sua teia e facilmente os envenena. Após comê-los, ela adquire o título de Mestre Venenosa, que lhe concede as habilidades de síntese de veneno e magia venenosa. Com sua nova habilidade de síntese de veneno, ela pode criar uma poça de veneno, mas ela ainda não sabe como usar qualquer bem alto e morre em seguida. Com isso, ela alcança o nível 4. Após encontrar um lugar seguro, ela tira um